todo sábado, para não ter que anotar e perder tempo, para a gente acelerar, vai sempre estar na página da igreja, no Instagram, não é isso? Então, pessoal, no site. Então, tem como tu ir lá e baixar, né? Bom, porque você visita o site da igreja. Então, já vai estar lá. Aí você tem permissão para abrir o celular para ir no site. Não fica olhando o WhatsApp, nem Instagram, nem Facebook, pelo amor de Deus. Me ajuda, tá? Então, o pessoal vai liberar agora, não precisa se anotar, vai estar liberado. A gente vai fazer isso todo sábado, até para adiantar, né? Para não ficar perdendo tempo, a gente ser mais rápido. Continuando os princípios inegociáveis de autoridade, vamos falar agora sobre cadeia de autoridade, tá? Deus mesmo estabeleceu diferentes sequências ou cadeias de autoridade, ainda não está lá, né? E sujeição que regem as relações interpessoais. Deus criou seres espirituais perfeitos, alguns que somente podem executar sua vontade e desígnios soberanos, outros com a autonomia da liberdade. Destes últimos, alguns se rebelaram contra a autoridade e a ordem estabelecida pelo Criador. Lúcifer, que eu não gosto desse nome, mas está no estudo a respeito, ou o diabo, né? Foi o primeiro adversário, e muitos foram aliciados por ele em sua queda. De anjos passaram a serem demônios. Então, Deus estabeleceu essas cadeias de comando e de autoridade com um propósito. Eles foram criados com uma finalidade, mas infelizmente se rebelaram. Agora, como diz o Leonardo Ravenhill, se isso aconteceu no céu, tu imagina na terra, em meros mortais como nós. Então isso origina o quê? A crise cósmica da autoridade. A crise cósmica da autoridade. Está um pouquinho antes desse primeiro. O outro. Isso, aí, volta. Isso originou a crise cósmica da autoridade, que foi potencialmente resultado da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o cosmos foi todo atingido por essa maldade e essa perversão. Eu não quero potencializar aqui o capeta, mas eu digo direto, rapaz, foi algo tão sério que o próprio Deus teve que rasgar o filho dele. O Timothy Keller usa uma expressão que para mim ela é, nossa, eu estou com vontade de fazer uma camisa e colocar essa frase, né? Deus não vai poupar nada para você. Deus nunca vai querer deixar de te abençoar, porque se Ele mesmo rasgou o filho dele por amor a você, imagina o amor que Ele não tem para te dar o que você precisa. Se Deus rasgou o filho dele, Ele não vai te privar de nada. É lógico, dentro da vontade dEle. Amém? Dentro desses valores do reino. Então, Jesus morre por isso, mas que espera a sua manifestação final na vida de Jesus Cristo, em seu reino de poder e glória universal. Nós estamos falando aí sobre quando o nosso corpo for glorificado, né? Quando a gente realmente assim receber um corpo glorificado. Amém? Isso. Notemos que o primeiro a rebelar-se contra a autoridade foi um anjo, não um demônio. Veja como a rebeldia pode estar tão perto do nosso próprio coração. Uau, a gente vai falar muito sobre isso. Por isso que eu estou pegando esse estudo e linkando com a palavra de domingo. Porque nós precisamos entender o quanto nosso coração ele é perverso. A Bíblia diz que ele é mau, Jeremias diz que ele é mau desde a sua mais tenra idade. A gente não pode brincar. Gente, não dá para viver um evangelho fofinho. Não é que agora a gente também vai ter que ser, sabe, aquele cristão radical, para tudo é pecado, e você tem que ter que ser mau. Não, mas a gente é mau de natureza. Nós precisamos de uma mudança radical. Não dá para a gente pregar um evangelho fofo, macio. Venha do jeito que você está, não se preocupe, Deus te ama assim, assado. Sim, mas você não pode ficar como está, você tem que ser alguém que, sabe, o problema das pessoas é que elas querem estar na presença de Deus, mas continuando fazendo as mesmas práticas de pecado. Não pode ser assim. No mundo visível, Deus criou os homens à sua imagem. Uau! Agora, a relação de autoridade de Deus e os homens.
Também o fez perfeito e lhe deu o dom de livre-arbítrio, que Adão pôs a perder, e com ele, por herança, toda a raça humana. Ao rebelar-se contra um único código de não fazer, de não comer, que Deus fixou para provar sua obediência. Interessante essa semana, nada para você entrar em crise, pelo amor de Deus, nem sair criando teologia, até porque eu falei sobre isso. Eu assisti um podcast de 1 hora, pastor, mais 30 minutos. Se o pecado do Gênesis foi de origem sexual, ou foi só uma questão espiritual, né? O pau cantou. Porque há os defensores de que Eva teve uma relação realmente com a serpente, uma relação sexual. Assistiu? Que doideira aquilo ali, meu Deus do céu, né? Quando você olha algumas coisas, não estou dizendo que há margem, né? Nem também que não, meio, a gente vai entender isso na eternidade, porque eu confesso que até eu tenho minhas dúvidas. Falo, rapaz, que negócio foi esse que Eva comeu, que, pelo amor de Deus, que trouxe essa consequência terrível? Os caras acreditam que foi realmente só a questão da desobediência. Eu não vou sair defendendo que Eva teve uma relação com a serpente, mas que alguma coisa estranha aconteceu ali, né? De repente pode não ter tido a relação, mas ela pode realmente ter idealizado. Eu acredito que tem algum padrão a ver com a questão da sexualidade. Eu acredito. Por quê? Não estou dizendo que ela se relacionou com a serpente, mas para ela descobrir que ela estava nua, para ela descobrir aquele prazer louco, alguma coisa entrou na nossa primeira mãe de uma forma tão terrível, que aquela ideia de uma sexualidade santa tornou-se depravada. Aí também a gente não pode dar uma de santinho, achando que foi uma maçã. Eu sinceramente, mas na eternidade a gente vai saber melhor disso. O problema é quando alguns pegam, tipo, pensamentos como esse. Pastor Baez Kleber, que é mais antigo, sabe que muitos irmãos se perderam nisso. Alguns que congregaram conosco, enveredaram por um caminho errado, de seitas e heresias, e perderam o melhor de Deus para a vida deles. Então até hoje girando no próprio eixo. Não faça isso. Tenha maturidade para ver as coisas, ler as coisas, dissecar, reter o que é bom, formatar alguma coisa. Se tem dúvida, senta comigo e a gente conversa. Mas não sai por aí criando ideia, não. Porque o último que fez isso, chegou para mim numa conversa há 15 anos atrás, 16 anos, disse assim: eu não vejo problema nenhum uma pessoa ser homossexual. Deus te abençoe. Deus ama incondicionalmente. Aí esse eu disse: Deus te abençoe. Vá na paz, você não dá para caminhar mais comigo. Disse mesmo. Entrou por esse caminho que eu estou falando para você. Entrou por esse caminho. É pesado. Bom, mas dentro desse padrão, toda a raça humana se rebela, né, contra esse código que é a desobediência. Vamos entender que foi a desobediência, sim. Mas o que entrou nela, a gente vai saber na eternidade, né? Deus fixou para provar sua obediência. A consequência de não sujeitar-se à autoridade de Deus significou para o mundo o pecado e a morte, passando assim a todos os homens, porquanto todos temos pecado ao estilo de Adão, ignorando a autoridade suprema de Deus sobre nossas vidas. Romanos 5, 12 até o 21. Vamos lá. Coloca aí o texto. Depois a gente volta para lá. Quando tiver um texto bíblico, você já vê aqui, vocês já separam para a gente ler, tá? Tem um logo abaixo que é 1 Pedro 3,6. Está no 5? Está no Romanos 12, né? É Romanos 5, do 12 ao 21. Isso. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão
até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Interessante, volta a esse aí, isso. Ou seja, ao criar Adão, como a gente leu, o ser humano perfeito, o projeto de Deus é que ele pudesse ser como Jesus, mas ele perdeu essa essência. E o projeto de Deus ainda hoje para mim e para você é que nós sejamos como Jesus, mesmo numa natureza de pecado, amém? Podemos sim viver em santidade. A gente não vai ser perfeito porque a gente tem uma natureza que sempre vai estar, mas a gente pode sim, em Cristo, pelo sangue de Jesus, não aceitar viver pelo padrão da carne, amém? Vamos embora. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, que é Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos, amém? Então, a vida de Jesus, a morte de Jesus, supera aquilo que foi cometido por Adão. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Isso é extraordinário. Porém, infelizmente, muitos pegam textos como esse. Não, mas a graça superabundou. Então agora ele não vai o quê? Ele não vai te condenar se você viver transgredindo, achando que a hipergraça, não. Se você tiver curiosidade de ler as 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, você vai ver lá o que João diz sobre isso. Sabe, filhinhos, não pequeis. Ele é bem claro, aquele que vive em pecado, ele não é filho de Deus. Gente, as pessoas pegam textos isolados para justificarem seus erros. Escuta o que eu estou dizendo. É por isso que, infelizmente, alguns não conseguem permanecer. Não conseguem. Porque essas coisas vão de encontro àquilo que eles acham que é o correto. Qual o problema de namorar? Eu estou numa igreja que lá namora. Problema seu, não é igreja. Porque não existe padrão de namoro. Isso é ilógico, é irreal. Não existe. Aonde uma moça e um rapaz que vão estar ali se beijando, se agarrando, mesmo não sendo casados, eles vão se excitar, não tem como. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Isso é querer passar pano morno naquilo que é de Deus. Não tem lógica. Não dá. Queria eu ter aprendido isso na minha infância, na minha adolescência. Teria sido poupado de muita coisa desgraçada ainda hoje, viu? Misericórdia. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Levante sua mão e diga, eu sou um destes justos. Você pode aplaudir a Jesus por isso, amém? Eu sou um destes justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. E aí, finalizando, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muitos de vocês nunca nem leram isso, né? Internaliza isso, pega isso, vive isso. Então, um aspecto criacional de Deus para o homem, aí vem do marido para a mulher. É interessante isso, vamos entender. Deus criou logo a mulher para que fosse co-criadora com o homem da graça e da vida. 1 Pedro 3,7. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com quê? Aí a gente já quebra as pernas de muito marmanjo. Já tive marmanjo aqui. Lembre-se que o pastor disse que eu sou cabeça. É nada, é um imbecil.
Porque o marido que diz isso, ele é imbecil. Não gostou, já sabe o caminho. Paciência. Isso não é crente. Não existe essa de ser cabeça, porque você tem que falar, porque eu sou cabeça. Rapaz, um cabeça, ele tem que entender o seguinte, que ele pensa que ele é inteligente, que ele não é burro. Então, a palavra diz que ele tem que tratar a mulher com o quê? E não com cavalice e estupidez. Trate-a com honra. Por quê? Porque é a parte mais frágil. Estão querendo desconstruir isso. Eu não vou nem entrar no mérito do que está acontecendo hoje no mundo. Um bando de safado. Agora pode gravar, meu irmão. Pode gravar. Um bando de sem vergonha se passando por mulher. Entrando em ringue de boxe. Tentando competir. Não existe isso. Isso é ilógico. E um mundo caído aplaudindo. Que a gente acabou de assistir. A coitada da mulher lá. Não tem como eu brigar com ele é um homem. A mulher suplicando o treinador. Isso não existe, isso é um absurdo. Isso é ilógico. É a parte mais frágil. Foi Deus que fez assim. O diabo que quer bagunçar. Que ele é assim, ele é desse jeito, é nojento. E coerdeira do dom da graça e da vida. De forma que não sejam interrompidas as suas. Quer que a sua oração suba, meu irmão? Trate sua mulher com honra. Pare de ser cabeção. Porque tem marido, vamos ser muito sérios, é chato. Tem marido que é chato. Eu não sei como a mulher suporta o cara. Porque o bicho é chato. Tem marido que chega em casa, o ambiente... A mulher não tem prazer. Chegou, vixe. Porque você é chato. Mude. Traga alegria para sua casa. Uma das coisas que eu sempre privei na minha casa foi a alegria. Meus filhos, Débora, Daniel, agora a netinha, se esconde quando eu chego. Porque vem uma alegria. Dá uma batedeira no coração dela. Estou alegre, e sai correndo. Tem sido uma briga toda noite de domingo. Eu quero dormir com meu avô, com minha avó. Espaiata. Aí ela dormiu semana passada. Aí acordou logo cedo. Disse, vovó, sabe por que eu gosto de dormir com vocês? Porque eu amo muito vocês. Muito vocês. Cara, você tem que ser alguém que gere alegria, que dê prazer as pessoas estarem perto de você. As pessoas têm que sentir prazer. Os teus filhos têm que correr para te abraçar. Olha o tamanho do menino. Menino, esse é um monstro já. Pitbull. Chega da escola. Pai, mãe, cada abraço está maior do que eu. Está um gigante. Falei, menino, para onde é que tu vai? Vem cá, vem beijar, vem abraçar. E gere alegria, cara. Teus filhos têm que ver isso. É a sua primeira igreja. Pare de ser turrão se você é. Pare de ser cabeçudo. Pare de ser chato. Tem marido que é insuportável, rapaz. Pelo amor de Deus. O cara faz questão de calçar a cabeça. Não é cabeça de nada, não é cabeça nem do dedo. Quanto mais... Misericórdia. Para quê? Para que as suas orações são interrompidas muitas vezes porque você não trata com honra a mulher. Não trata com honra, com respeito. Vive achando que se humilha, mas se humilha de verdade. Sabe? Ele estabelece a mulher sujeita ao marido, ou seja, a família foi colocado debaixo de um princípio duplo de autoridade. O homem é Deus. Eu vou entrar nesse mérito depois no estudo para casais, que a gente vai ter aqui logo, né? Quando a gente impermeabilizar o carpete, aleluia. Vai poder comer, se cair alguma coisa no chão, não vai ter problema. Nós vamos fazer uma impermeabilização aqui top. Não é que vai ser permitido comer não, viu? Isso é má educação. Coma em casa. Amanhã também eu vou dar uma paulada, vou passar o vídeo, vou dar uma chibatada boa, porque, pelo amor de Deus. Isso é falta de respeito. Entrar aqui, come em casa, criatura, coma depois, eu saio, vai lá para fora e vai comer. Aqui dentro não. E o obreiro já disse, não, sabe, quem está com fome é que faz cara feia, não tem problema. Não aceite. A mulher, ela tem a responsabilidade de estar debaixo da autoridade do homem. Mas, olha só, a mesma forma que é um princípio duplo, o homem a Deus, sob a ordem de amar a sua mulher como a si mesmo,
E a mulher sujeita seu marido e debaixo da ordem de respeitá-lo e amá-lo. Amanhã eu vou passar um vídeo bem interessante sobre isso, que eu achei legal, guardei ele, sobre essa questão da mulherada, tá? Também na esfera do casamento, o homem e a mulher têm quebrado os seus deveres conjugais, não amando o marido como espírito de sacrifício devido, nem se sujeitado a mulher a seu marido, certamente porque muitas vezes não recebe dele o amor que criaria as condições ideais para uma submissão voluntária e prazerosa. É o que eu acabei de dizer, cara. Tem que ser voluntário, tem que ser prazeroso. Em alguns casos, esses princípios de amor e submissão estabelecidos pela autoridade de Deus são não apenas negligenciados, mas contraditos e até desprezados e burlados. As consequências são terríveis para toda a família: divórcios, ódios, problemas psíquicos, afetação dos filhos e da ordem social em geral. Abre aí em Efésios capítulo 5, verso 21. A gente não vai ler tudo não, por conta do horário, que ele é bem extenso, tá? Deixa para ler em casa, porque ele fala sobre esse princípio da família. Eu amo esse capítulo 5. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada um de vocês deve sujeitar-se ao seu marido como ao Senhor. Aí, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa sujeita em tudo ao marido. Aí ele entra: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Lê o resto todo em casa. Eu amo esse capítulo 5, que já é o contraponto para Efésios 6. Por isso lá quando ele entra no Efésios 6, depois disso, ou seja, depois de dar essas instruções, ou depois de vocês primeiro seguirem o que eu estou falando, vocês podem guerrear contra principados e potestades. Aí amanhã a gente vai ver um pouco disso, né? Ainda vai ter algumas semanas. O cara quer fazer guerra espiritual, mas a casa não está em ordem. O cara quer lutar contra principados e potestades, quer orar para que as coisas aconteçam, mas a casa não está em ordem. Então como é que você vai realmente ter um padrão de autoridade se você não cumpre? Primeiro, os 5 capítulos de Efésios, gente, são instruções espirituais e também instruções naturais, para que no capítulo 6, ou seja, a guerra espiritual que você vai travar, tem que primeiro você obedecer esses padrões. Colossenses 3, esse dá para a gente ler os dois, 18. Esposas, cada um de vocês deve sujeitar-se ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Se você errou até aqui, chegue para tua mulher em casa. De vez em quando eu chego para mim, é sério, porque de vez em quando eu sou meio chato em relação a algumas coisas e sei que passo do ponto. Bem, me perdoa, eu errei nisso aqui, porque eu sei que também não é fácil para a gente como homem, né? Eu vou dar uma moral para os homens agora. Tem que sair, tem que guerrear, tem que batalhar, tem que trabalhar, sabe, tem que tanta coisa. E assim, não quero defender os homens, mas amanhã eu falo sobre isso. Cara, homem está em extinção. Homem. Meia boca. Então quando uma mulher, que é mulher, vê um homem, ela já pode ser casada, pode ser quem for. Então, cuide do homem que você tem, porque... Cadê o Daniel? Aí estava vendo eu sei que o sobrenome era Batiste, né? Aquele ator que fez como é o nome daquele filme? Foram 3 séries, né? Não sei o que do espaço, que tem aquele cara que é uma árvorezinha. Dave Bautista. Eu não acreditei. Vocês viram a foto do cara hoje? Pelo amor de Deus, o cara era gigante. O cara passou a ser vegano, gente. O cara passou a ser pai de pet. Nossa, o cara é ridículo. Eu falei, não acredito num negócio desse não. O cara tinha até medo de quando viu o cara parecia um armário. Essa mentalidade miserável de desconstrução masculina está séria. Então, minha irmã, bote sua mola também, viu? Deixa a calça jeans do lado e bote sua mola. Porque está complicado isso. Está sério. Mas maridão, não trate ela com amargura, né? E agora, a autoridade. Pais aos filhos. Vamos lá. Os filhos chegam no lar e surge a necessidade de um novo escalão de autoridade e submissão.
Deus manda aos filhos que obedeçam seus pais e os honrem. Efésios 6, do 1 ao 3. Já deixa o outro na agulha, tá? Tem dois, tem Provérbios, tem Efésios, ainda tem Colossenses também. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, até o 3 mesmo? Isso. A fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Honre. Honre seu pai. Honre sua mãe. Honre. Mas por sua vez os pais recebem o mandamento de Deus de não provocar a ira de seus filhos e de criá-los em disciplina usando o castigo, que é a vara. 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 Não é boca. Alguns de vocês falam demais com os filhos, que irrita. Eu já presenciei isso várias vezes. Eu não criei meus filhos assim. Fulano, não faça. Fulano, não faça. Acabou, filho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem pai que, pelo amor de Jesus Cristo, meu irmão. Eu estou falando do pai, não estou nem falando da mãe. A mãe deve disciplinar. Mas o pai, o cabeça, tem muito mais autoridade. É vara. Pastor, e quando eu devo usar a vara? Em todo o tempo. Entra no carro com ela, até na igreja você usa. Cansei de usar vara na igreja. Cansei de repreender na igreja. Cansei de dar chinelada na igreja. No templo, né? Ó, peraí, irmão, segura aqui. Ele lá pro gabinete. Tome. Não tem boquinha, não. Pare de falar, você fala demais. A Bíblia está mandando você usar a vara. O conselho tutelar. Que se lixe o conselho tutelar. Porque se você não disciplinar seu filho, a polícia vai estar fazendo o que ela está fazendo hoje. Infelizmente, isso não era obrigação dos nossos policiais, que são verdadeiros heróis. Porque eu vou dizer, o cara que é policial hoje, ele é herói, ele não é gente. Porque lidar com essa população como está hoje, cheia de direito. Um bando de mequetrefe, tudo querendo bater boca com a autoridade que é a polícia. Meu Deus, tem que ser realmente, tem que bater palma para esses heróis. Porque no disciplina em casa, a polícia tem que fazer o papel do pai e da mãe. Às vezes não tem nem, na maioria das vezes não tem nem pai. Então, não ire. Ele manda corrigir com vara. Não é para torturá-los, mas para endireitá-los, admoestando-os no temor de Deus. Provérbios 29, 15. A vara da correção, da sabedoria. A vara, não é a boca. É lógico que você tem que falar. Passou dos 14, que Daniel, quando chegou a 15, disse, não bate, não tem que conversar agora. Assim, agora é aquela conversa que muitas vezes era melhor bater. Quer você conversar com o filho para ele se curvar. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha sua mãe. Efésios 6,4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e conselho do Senhor. Qual a instrução? Qual a instrução? Vara. Vara. E Bíblia. Estou batendo em você porque isso. Tá certo? Tá, deixa eu chorar, não tem problema não. A boca é de couro. Não vai rasgar não. Está bem hidratado, deixa eu chorar. Há pais que abusam da sua autoridade. Aí tem, né? Aí, eu não vou entrar no mérito, porque aí não existe isso, né? Não existe. E há filhos que se rebelam contra a autoridade, ainda contra a exercida legitimamente pelos pais. E a gente finaliza aqui, Colossenses 3, 20 e 21. Filhos, obedeçam seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Uma vez, uma irmã chegou para mim, já adulta, o filho adolescente, a mãe uma mequetrefe. Mequetrefe. Aí ela estava preocupada, porque muitas vezes ela tinha que ser firme com a mãe. E a mãe dizia que ela era uma filha desonrosa, que não se está há muitos anos isso. Aí eu parei, ela veio com uma crise de consciência conversar comigo. Eu falei, vamos sentar e vamos conversar, bora. Aí eu, minha esposa, ela, o marido. Não, pastor, porque minha mãe é assim. Eu falei, eu conheço tua mãe, conheço tanto quanto você. Ela é desonrosa. É porque às vezes eu falo as verdades, ela não gosta, diz que eu estou desonrando ela, porque a Escritura diz. Eu falei, primeiro, você não é mais dependente da sua mãe. Você já é uma mulher que tem filhos adultos. Segundo, você não está falando nada de errado. Você está colocando as Escrituras para corrigi-la. Ela que tem um coração obstinado
Em nenhum momento você está, de certa forma, desonrando ela. Ela que está te irritando, é diferente. Porque ela está indo contra o Senhor. Então, muito cuidado quando for usar a palavra tentando distorcer contra você. Sendo filho ou não. Eu tive que muitas vezes ser pai do meu pai. E pai da minha mãe também. Como eu também me permito ser filho, sim, são meus pais. Minha mãe está na eternidade. Mas ainda hoje, eu peço ao meu pai para me abençoar. Quando eu viajo, pai, ore por mim, estou viajando, me abençoe, ele ora. Sabe, a gente tem que achar equilíbrio nas coisas. Nós não podemos ser relapso, né? Se tem dúvidas, consulte as Escrituras, peça ao professor Espírito Santo para te ajudar e converse conosco também. Amém? São esses princípios, cara, que te elencam a ser um grande homem e uma grande mulher de Deus. São esses princípios que nos amadurecem. Mas são poucos que querem isso. Muitos querem um deusinho do seu jeito. Funciona não. Amém? Pai, muito obrigado por esse estudo extraordinário. Pela sua palavra que é poderosa. Por favor, crive no nosso coração, pelo teu Espírito, pelas Escrituras, esses princípios para que jamais falte. Muito, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo sábado.